Irmãos queridos, é sempre uma alegria, um privilégio poder repartir a palavra do Senhor com os irmãos. Quero agradecer aos irmãos que têm apoiado a nossa livraria, a títulos novos, os irmãos podendo, dê uma passadinha por lá, isso será bênção para o irmão e para nós também. Geração Master, dia 30 de novembro, último sábado deste mês, teremos reunião aqui às 16 horas da Geração Master. Portanto, convide seus amigos, suas amigas, para estarem conosco no dia 30 de novembro, último sábado, deverá ser a última reunião da Geração Master deste ano de 2024. Queridos, o texto que o Espírito Santo colocou no nosso coração para esta hora está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e a partir do versículo 18 até o versículo de número 21. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma necessidade urgente. Enchei-vos do Espírito. Senhor, que privilégio, Pai, estar diante desta congregação, diante da Tua igreja nesta manhã, para expor a Tua palavra. Creio, Pai, que Tu mesmo inclinaste o meu coração para esta porção da Tua palavra. Toma-me em Tuas mãos, Senhor, usa-me como um instrumento Teu para abençoar os meus irmãos, não só estes que estão aqui diante de mim, neste auditório, mas os nossos irmãos que estão participando deste culto através da internet e que vão participar nos dias que estão pela frente. Pai, toma-me em Tuas mãos, esvazia-me de toda a vaidade, de tudo que possa impedir de ser um canal de bênção para os meus irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, do qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Este verbo lá no grego está no imperativo. Que pessoa maravilhosa é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. E Jesus disse, antes de voltar para o céu, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar a vocês o Consolador. E Ele vos fará lembrar toda a verdade, tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. E eu fico maravilhado pensando nestes livros que nós temos em o Novo Testamento, porque foi o Espírito Santo que fez com que os apóstolos, que os escritores destes livros se lembrassem dos ensinamentos preciosos do Senhor Jesus. E a palavra nos revela, aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13,
E eu gostaria que este versículo pudesse ser lido por toda a congregação, Efésios 1:13, que Paulo, escrevendo aos Efésios, está dizendo quando é que o Espírito Santo passou a habitar em os nossos corações. Diz-nos assim a palavra: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento em que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, no momento em que nós experimentamos a salvação eterna que vem do Senhor Jesus Cristo, nós somos selados, nós somos marcados, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. A Igreja de Cristo é incomparável, porque não há nenhuma outra associação de pessoas que tenha a presença da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, só a Igreja. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas faz toda a diferença. Há 61 anos, o Espírito de Deus habita no meu coração. Você deve estar se lembrando de quando entregou seu coração a Jesus Cristo. Quando você entregou seu coração a Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. E o Espírito Santo de Deus, nesta nova dispensação da graça, não se afasta de nós. Não se afasta de nós. No Velho Testamento era possível o Espírito Santo se afastar, como se afastou de Saul. E Davi, quando pecou, ficou com muito medo e disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque Davi pôde ver o desespero, o desassossego na vida de Saul, pela ausência do Espírito Santo na sua vida. É o doce Espírito que nos guia em toda a verdade, o Santo Espírito que inspirou os escritores da Bíblia, esse mesmo Espírito que habita em nós, nos faz entender esta palavra, tornando esta palavra uma palavra viva, uma palavra poderosa para os nossos corações. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a igreja de Éfeso, e Éfeso era uma das maiores cidades daqueles dias, e na cidade de Éfeso, uma igreja foi formada pelo poder de Deus, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Ele está trazendo esta palavra para a igreja. No capítulo 4, no versículo de número 30, Paulo volta a falar sobre o Espírito Santo. Já falou no capítulo 1, versículo 13, que nós somos selados pelo Espírito Santo quando nós cremos. E agora no versículo 30, ele está dizendo aos irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. 1,13 ele fala em selados pelo Espírito Santo, e agora ele está falando que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Queridos, lendo esse versículo, nós percebemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa se entristece, uma pessoa se alegra, uma pessoa toma decisões, como o Espírito Santo fez com Paulo lá em Atos capítulo 16. Paulo estava buscando direção sobre o que fazer, e o Espírito do Senhor o impediu de ir numa certa direção. E de noite o apóstolo teve uma visão, e ele viu um varão, um homem da Macedônia,
vestido com as características da Macedônia. E aquele varão dizia, aquele homem dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Senhor, entra em Filipos e ali começa a sua obra de evangelização. E ele, entrando em Filipos, o poder de Deus estava sobre ele, cheio do Espírito Santo, uma jovem possessa de um espírito adivinhador é liberta. E por causa daquela libertação, Paulo e Silas são presos na cadeia da cidade. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, estavam cheios do Espírito Santo. Eles não podiam sair porque os seus pés estavam presos no tronco, como faziam com os escravos aqui no Brasil. Mas a voz deles, a oração deles, o louvor deles, ecoaram por todas aquelas cadeias daquela penitenciária. E Deus mandou um grande terremoto naquela cadeia, e houve salvação. O próprio carcereiro veio a perguntar, senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo pôde dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Queridos, o apóstolo Paulo está falando aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu já percebi, e os irmãos também já devem ter percebido, que o Espírito Santo é muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. E se nós quisermos ter comunhão com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que caminhar cuidadosamente, rejeitando as coisas que desagradam ao Senhor, porque o Espírito Santo se alegra quando nós obedecemos, mas o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos, quando nós damos atenção a coisas que não edificam, e há tantas coisas neste tempo que não edificam, que entristecem o Espírito Santo de Deus, e nós devemos dizer para o Espírito Santo, quando estivermos numa atmosfera de tentação, quando estivermos sendo tentados, Espírito Santo, me ajude, eu não quero te entristecer, me ajude, Espírito Santo, que eu não quero te entristecer. E realmente o Espírito Santo vem nos ajudar para que nós possamos vencer a tentação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo, ele começou a sua vida cristã cheio do Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo em sua conversão. Atos 9:17. Paulo e Barnabé foram separados para evangelizar pela pessoa do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 2. Paulo e Barnabé evangelizaram o procônsul Sérgio Paulo, que era o governador da ilha de Chipre, cheios do Espírito Santo. Atos 13:9. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, conforme o relato de Atos capítulo 2. Mas o foram de novo em Atos capítulo 4, versículos 21 a 31. Paulo, que era cheio do Espírito Santo, nos exorta assim: enchei-vos do Espírito. Billy Graham, em um dos seus livros, me ajudou muito a compreender essa questão do enchimento do Espírito Santo. Eu pensava no enchimento do Espírito Santo como uma água cristalina que enchesse uma caixa. E essa água cristalina poderia transbordar. Mas Billy Graham disse o seguinte, que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas é sempre no sentido de abençoar outras pessoas. E ele diz o seguinte, que temos que pensar no enchimento do Espírito Santo como um barco à vela. O vento preenche a vela
e faz com que o navio possa avançar, o barco possa avançar. O Espírito Santo nos enche para nos colocar em movimento, para que nós possamos ir ao encontro das pessoas, para nós possamos abençoar as pessoas, levar o plano de salvação. Muito mais para que nós estejamos em êxtase e dando glória a Deus e glorificando. Além disso, muito mais do que isso, o Espírito Santo nos move, nos enche, move o nosso barco, enche a nossa vela, para que nós possamos ir em direção aos perdidos. E aqui neste texto, Paulo está nos dizendo como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Primeiramente, Paulo diz assim, falando entre vós com salmos e hinos. Falando em salmos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-me diante dele com cântico. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode dizer, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu ajudador. Falando os salmos, falando a palavra, recitando a palavra, precisamos decorar, irmãos, a palavra, para nós usarmos a palavra nos momentos de tentação, para nós usarmos a palavra nos momentos de oração, de ações de graças, para falarmos diante do Senhor, as palavras no meio das nossas orações. Senhor, tu fizeste esta maravilha na vida de Daniel, o Senhor fez os leões jejuarem, o Senhor que fez os leões jejuarem, o Senhor pode abrir esta porta, o Senhor pode fazer maravilhas. Então, falando a palavra de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Se nós quisermos ser crentes cheios do Espírito Santo, nós precisamos memorizar a palavra e recitar a palavra nas nossas orações e nos momentos de batalha espiritual. Mas Paulo diz que nós podemos nos encher do Espírito Santo também cantando. E, meus irmãos, quantos hinos nós já sabemos, mas às vezes nós não cantamos. Cantando os louvores de Sião, cantando os hinos da nossa fé. Eu estou me lembrando de um hino antigo. Muitos falam dos perigos do caminho por onde eu vou, mas não veem a luz que brilha. Não veem a luz que brilha no caminho em que eu estou. Queridos, os hinos da nossa fé. Em Jesus, amigo, temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Como nós precisamos cantar os hinos da nossa fé. E enquanto nós cantamos, o Espírito Santo vai tomando espaço na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Deus ainda diz, cantando e louvando ao Senhor no coração. Como nós podemos nos encher do Espírito Santo ainda? A palavra nos diz, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós nos deparamos com dificuldades, e muitas vezes não sabemos como resolver, mas quando nós começamos a lembrar o que Deus já fez, a salvação eterna que Ele nos deu, as bênçãos advindas desta bênção maior, da bênção da salvação,
as maravilhas que Deus tem operado, as portas que Ele já abriram, as soluções que Ele nos trouxe. Ah, queridos, esta é a recomendação para nós nos enchermos do Espírito Santo. Ao invés de vermos os problemas, as barreiras, a dificuldade, nós ressaltarmos, darmos graças ao Senhor. Darmos graças ao Senhor por tudo, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai. Mas o apóstolo ainda diz que nós nos enchemos do Espírito Santo, sujeitando-nos, sendo dóceis uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Uma atitude de humildade, de docilidade para com os nossos irmãos, para com aqueles que estão ao nosso redor. Uma necessidade urgente na minha vida, na sua vida, naquele tempo na igreja de Éfeso, neste tempo em nossa querida igreja. Irmãos, nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Nossa igreja é uma igreja muito abençoada. E o Senhor, Ele que está usando a nossa igreja, Ele deseja continuar usando a nossa igreja para a salvação de vidas, para a consolação de pessoas, para confortar aqueles que estão com seus corações quebrados, aqueles que estão experimentando momentos difíceis. Uma necessidade urgente. Enchei-vos do Espírito. Heraldo, pastor Heraldo, encha-se do Espírito. Pastor Eliezer, encha-se do Espírito. Pastora Joyce, irmã Zeli, pastora Roseli, irmã Carol, diácono Paulinho, Andréia, São Carlos, Felipe, Carminha, cada um de nós sendo cheio do Espírito. Eu gostaria que o irmão Jonatas pudesse nos ajudar num cântico pequeno, antigo, mas que tem a ver com esta exortação que nos vem nesta manhã, que é a de nós nos enchermos do Espírito. Deus complete no nosso coração, queridos. Deus complete no nosso coração.